pecar contra você 70 vezes, 7 vezes ao dia, você tem que perdoá-lo. O que Jesus está dizendo? Eu tenho que perdoar o meu irmão 490 vezes no dia se ele errar contra mim. Ninguém é capaz de errar tanto assim contra você num dia só, né? É uma figura de linguagem para falar, você tem que perdoar os outros. Não tem limite para o perdão. Se Jesus ensina isso, será que ele teria um limite para me perdoar? Se ele fala que eu não posso ter limite com o meu irmão, e ele coloca um limite em mim, ele é um hipócrita naquilo que ele ensina. Perdemos o Salvador, a nossa fé é vã. Mas se o que ele está dizendo é verdade, então não há limite para o perdão de Deus para mim, porque ele já levou sobre si a nossa condenação. Se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e vos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Então receba o perdão de Deus, porque o nosso senso de justiça é um senso de justiça corrompido pelo pecado. Mas a justiça de Deus é perfeita. E por ser perfeita, ele pode nos perdoar, porque Cristo já pagou o preço na cruz do Calvário. O sangue de Jesus já foi derramado. Nós já fomos perdoados. Então agora eu posso receber o perdão de Deus e posso perdoar a mim mesmo. Quando eu entendi isso, eu chorava de soluçar, porque eu não conseguia mais perdoar a mim mesmo. Para mim eu achava que não tinha mais jeito. Mas tem jeito, sim. Porque Deus tem propósito com pecadores sexuais. É impressionante como esses são restaurados nas Escrituras Sagradas. Mas Deus olha para os fariseus e fala: raça de víboras, vocês não entram no reino e não deixam as pessoas entrarem. Você que é a igreja, que está aqui e não tem esse problema, que a compaixão e a misericórdia reinem no seu coração, porque senão você não passa de um fariseu hipócrita. Que você se converta hoje para a glória de Deus. Quando você entende isso, você precisa então tomar algumas atitudes práticas. E a gente começa a ver algumas delas em Salmo 1. Vamos lá para Salmo 1. Há perdão, Deus está de braços abertos para te receber. Confesse os seus pecados a Ele, tudo que você fez na vida. Volte para Ele em arrependimento. E veja que na própria genealogia de Jesus há uma série de pecadores sexuais. Deus é misericordioso. E aí você vai lá para o Salmo 1, continuar a dar passos práticos. Você está vendo que são passos práticos? Você está percebendo isso? Arrependimento. Aceitar o perdão de Deus. Perdoar a si mesmo. Está acompanhando comigo? Os passos práticos. Porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Não ora pelo pecador sexual e despede ele. Não faz isso. Não faz aquela oração de cura e libertação pelo pecador sexual e despede ele. O que tem de gente que chega no Vida Pura falando: Deus me abandonou. Eu falo por quê? Porque eu participei de uma oração de cura e libertação e eu saí de lá, o meu desejo continuou comigo. Deus não me ama, Ele não quer me transformar. Eu falei: não é isso. É porque no caso do pecado sexual, Deus trabalha de uma forma diferente. Perdoe aqueles que fizeram isso com você, eles não sabiam o que estavam fazendo. Chega de tratar o assunto de uma forma que nós não sabemos e não conhecemos, porque isso gera frustração. As pessoas estão se frustrando com Deus, se sentindo rejeitadas por Deus, porque elas passam por essas sessões e saem do mesmo jeito que elas entraram, e elas acham que Deus não quer tratar com elas. E Deus está chamando para um compromisso de santificação, passo a passo, para viver uma verdadeira restauração. Por tudo aquilo que nós vimos hoje de manhã, do texto de Coríntios, que é o pecado contra o corpo, destruição de caráter, que Deus não restaura instantaneamente. Vocês estão entendendo? Isso é muito importante. E eu não estou aqui para condenar a igreja, se a igreja já fez isso. Talvez vocês crescem dessa forma até o dia de hoje, e tudo bem. Agora daqui para frente façam diferente, para levar esperança de verdade para as pessoas. Porque quando um passo a passo é apresentado, há um caminho a ser trilhado. E isso enche o nosso coração de esperança. E eu posso dizer, quando eu lido com o pecador sexual, eu não falo para ele assim: olha, vai por aquele caminho que vai dar certo. Eu não falo isso, eu estou falando: venha por esse caminho. Eu trilhei esse caminho, eu continuo trilhando esse caminho.
E tem dado certo. Olha para mim, eu sou um testemunho vivo. Olha aí para os nossos irmãos que fazem parte da equipe, todos são testemunhos vivos. Olha lá no nosso Instagram, só na nossa vida no Instagram tem quase 300 testemunhos. São cartas vivas que eles estão vivendo o processo e estão tendo a vida restaurada. Eu não sou o dono da verdade, mas pela graça de Deus e pela soberania dele, Ele entregou algo nas nossas mãos que dá certo. E Ele nos capacitou para isso. Talvez porque o nosso passado foi um passado devasso. E nessa restauração, nós sabemos a dor que é viver no pecado sexual e o que acontece. Eu sei, pecador sexual, o quanto mentiroso, manipulador você é. Você quer negar a verdade quando a verdade está exposta diante dos fatos ali na sua cara. Não, eu não. Todo pecador sexual é manipulador e mentiroso. Quando eles vêm confessar os pecados para mim, até a hora que eu falo, pode parar. Quando você quiser começar a falar a verdade, a gente continua. Está faltando coisa aí que você está falando, deixa de ser mentiroso. Manipulação e mentira faz parte do pecado sexual. Eu era extremamente mentiroso. Eu era tão mentiroso que eu podia falar a verdade e falar a mentira. Uma vez eu estava no sítio, uma pessoa perguntou uma coisa para mim e eu menti. Aí o sítio falou assim para mim, cara, por que você mentiu? Você inventou uma história, agora você se enrolou. Se você tivesse falado a verdade, não tinha acontecido nada. A minha mentira foi pior que a verdade. Mas eu era tão mentiroso que eu mentia compulsivamente, eu nem percebia. Eu falei, caramba, eu criei um problema que não tinha a menor necessidade. Característica do pecado sexual. Manipulação, mentira. Colocar a culpa na esposa, a culpa é sua. Não assume responsabilidades. Então, quando você começa a mostrar um passo a passo prático, as máscaras começam a cair. E é por isso que é importante entender uma coisa. A gente quer resolver o problema. Imagina que o problema é uma torre. E em cima da torre tem um letreiro. E o letreiro está piscando, adúltero, homossexual, pedófilo. O que a gente quer resolver? Quer resolver o adultério, quer resolver a pedofilia, quer resolver a homossexualidade. E a gente fica atacando aqui, ó. A gente está aqui embaixo, atacando o problema lá em cima. Não é assim que resolve. Você tem que começar a tirar o tijolinho da raiz aqui, ó. Quando eu começar a tirar esse tijolinho da raiz, vai chegar uma hora que essa torre vai desmoronar. E aqui a pedofilia que estava em cima vai vir ao chão uma vez, ó. Pum! Porque eu estou tirando o problema aqui, ó, tijolinho por tijolinho. A gente já quer trazer a solução do pedófilo, do homossexual, do adúltero. Não, vamos na raiz, tijolinho por tijolinho. Já confessou a Deus o seu pecado? Já falou para Ele todos? Já aceitou o perdão na sua vida? Já perdoou a si mesmo? Então vamos continuar dando passos práticos. Estou tirando os tijolinhos desse monstrão que é o problema para essa torre desabar. E aí a coisa vai ficar mais fácil de resolver. Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Como é feliz aquele que não segue, ou seja, aquele que não anda de acordo com o conselho dos ímpios. Você quer viver uma restauração? Feche os seus ouvidos para as muitas vozes. Para de ouvir um monte de gente. Você precisa seguir uma direção só, um único caminho. Você tem que parar de dar crédito para quem não deve ser ouvido. As árvores são reconhecidas pelos frutos. A gente tem que dar ouvidos para quem dá frutos. Não, mas é assim, não, mas é assado, não, mas é aquilo outro. Não, mais nada. Feche os seus ouvidos para ouvir uma única voz que vai te direcionar nesse caminho. Tem gente que chega no Vida Pura assim, mas eu estou com fulano de tal, estou com ciclano de tal, estou fazendo não sei o que. Ele fala, cara, você está fazendo um monte de coisa. Decide o que você quer fazer. Você vai caminhar no Vida Pura ou vai caminhar com não sei quem, com não sei o que lá, com não sei o que lá. Não é a quantidade de gente. É você seguir um parâmetro, seguir um princípio, seguir um caminho. Você vai querer seguir o caminho com a gente, você vem. Senão, não vem. Se for, é exclusivo.
Eu estou falando de outros ministérios, tá? Que tratam de sexualidade, cada um tem uma abordagem. Nós somos bíblicos. Extremamente bíblicos. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Às vezes a gente ouve o conselho do ímpio. E o ímpio está onde? Está dentro da igreja. É o joio. Não imita a conduta dos pecadores. Imitar é deter, separar. Então assim, presta atenção. Você não segue o conselho dos ímpios, nem para observar a conduta dos pecadores, para fazer igual. Chega de fazer as mesmas coisas. 2 mais 2 sempre vão ser 4. Ah, Felipe, mas eu já tentei de tudo para parar. Mentira, como que tentou de tudo? Eu nem te conhecia, você não é aluno do Vida Pura. Você não tentou de tudo, pronto, só aí eu te quebrei. Já leu a Bíblia toda? Já li uma vez, com muito sono. Já leu 10 vezes? Não, então, tá vendo? Já não tentou de tudo. Eu tenho 200 mil argumentos aqui para mostrar para você que você falar que já tentou de tudo é um ato de engano para você se justificar. Então para de imitar a conduta dos pecadores. O que isso quer dizer? Que você vai ter que cortar com algumas coisas. Vocês sabem por que eu tenho esse caderno aqui? Porque eu sou muito ruim com tecnologia. Por que eu sou muito ruim com tecnologia? Porque quando a coisa começou a avançar, eu abri mão de tudo para tratar o meu pecado. Porque a porta do inferno para mim era a internet. Era o acesso fácil ao computador, ao celular. E aí eu cortei da minha vida. Na época que estava em alta era o Facebook. Fui lá, cancelei o Facebook. Sabia que ficar sem rede social não mata? Porque eu estou vivo até hoje. É possível. Tem gente que sai pelado de casa, mas não sai sem celular. Esquece de pôr a calça, mas não esquece de levar o celular. Então eu comecei a ficar para trás no lance da tecnologia, porque quando a tecnologia estava avançando, eu estava alheio a isso, porque eu queria tratar o meu pecado. Eu precisava parar de imitar algumas condutas, porque já não condia mais para eu continuar fazendo. E isso não mata, isso traz vida, é liberdade. E eu não estou dizendo para você que vai ser para sempre, eu estou dizendo que cada um vai ter que pôr limites para poder trilhar esse caminho. Eu fiquei sem ir à praia. Até hoje a gente dificilmente vai na praia. Não frequentava mais academia. Dá para perceber. Fiquei muito seletivo com as coisas que assisto na televisão. A gente vê muito programa de culinária, documentário de animal. Ah, você viu a série tal que saiu? Não vi, cara. Não vi. Não vi porque tem coisas lá que não é pra eu ver. Não vi. E o filme tal? Eu também não vi. Não vi. Mas como você é radical, chama do que você quiser. Eu tenho um propósito de vida e eu quero me manter nele. Eu não estou perdendo nada. Se você acha que eu estou perdendo, olha, eu tenho dó de você de achar isso. Porque eu não estou perdendo nada, muito pelo contrário. Aliás, eu só estou ganhando. Até para o Japão eu vim. As pessoas achavam, é muito engraçado os meus amigos, né, comentando as minhas fotos aqui do Japão. Porque eles achavam que eu era doidão quando o Vida Pura começou. Eles achavam que eu era doidão. E é engraçado que eu estudei no Senai. Vocês não sabem o que é isso, sabe? Sabe? Tem Senai no Japão? Não, mas vocês sabem lá do Brasil, né? Estudei no Senai. O Senai na minha época era uma escola só de homens. 32 homens numa sala de aula. Imagina o que acontecia. O pior era sempre o professor. Mas vocês imaginam o nível. E a gente fez um encontro de 15 anos depois de formados do Senai, com os mais chegados, né? E a gente criou um grupo no WhatsApp. Eu e mais um só que era cristão.
Impressionante, nunca chegou uma imoralidade sexual no nosso grupo do Senai. Porque os nossos amigos respeitam a gente. Em compensação, eu tinha um grupo no WhatsApp que era os amigos da igreja de todos os tempos. Tive que sair do grupo dos amigos da igreja. Porque era isso ou era perder a amizade. O mundo está invertido. E tem amigo meu do Senai que vê nas fotos do Japão falando: ô Bentley, eles chamam de Bentley, né? Qual é o sobrenome? Ô Bentley, caramba, que da hora onde você chegou, velho. Porra, sempre achei o seu trabalho interessante, né? E os meus amigos da igreja que davam risada agora estão olhando e falando: caramba, o que está acontecendo? Os próprios da igreja davam risada da gente quando a gente começou. Não ouviu o conselho dos ímpios, nem imitar a conduta dos pecadores. Se eu tiver que abrir mão, eu vou abrir mão do que for, para buscar continuar vivendo o propósito de Deus. E a pergunta que eu te faço é: o que você vai ter que abrir mão hoje? Porque isso você vai ter que fazer. Não tem coisas que não será para sempre. Por exemplo, eu voltei ali, né, no Instagram e tal. Trabalhamos com isso para divulgar o nosso trabalho. Tem coisa que não é para sempre. Mas foi depois de maturidade, processo, restauração. Cada um vai saber o que vai ter que abrir mão. O texto continua dizendo: nem se assenta na roda dos zombadores. Seguir é andar. Imitar é parar, ficar junto. Nem se assenta na roda dos zombadores. É você permanecer ali. Você vai ter que parar de sentar na roda dos zombadores. O que é isso? Vai ter que cortar relacionamento ruim. Mas são os meus amigos. Amigo, uma ova. Amigo do cão. Meus não. Peguei e bloqueei um monte de gente no meu WhatsApp. Saí de vários grupos. Mas é o grupo da firma. A firma é o caramba. Tem imoralidade? Tem. Então sai. É profissionalismo. Se é grupo de firma, é profissional. Não tem espaço para essas coisas. Que porcaria é essa? Que bagunça é essa? Não, meus amigos, eu estou evangelizando eles. Vai estar evangelizando. Não tem essa. É tudo ou nada. Você é meu amigo, você vai caminhar do meu lado. Eu preciso viver uma restauração na minha vida. Você vai me ajudar? Pô, então beleza. Eu lembro que quando Vida Pura começou, teve um amigo meu que falou assim: ô bem, não vê mais pornografia, mano, que papo é esse? Eu falei: não, cara, graças a Deus, né, todos esses anos aí, agora a gente tem esse trabalho sério. É mesmo? Aí ele pegou o celular assim: o que você acha disso aqui? E rodou o pornozão na minha frente. Um menino lá da igreja. Eu falei: mano, tu vai se converter não, velho? Você é um agente do Satanás. Eu falei: cara, não tô acreditando que você vai fazendo isso não. Ou você vai caminhar do meu lado, ou você não serve mais para caminhar comigo. É bloque de WhatsApp, é vazar do grupo. Chega. Esses primeiros passos, eles são bem simples, tá? A coisa vai ficar pior depois. Seja radical. Porque o pecado mata, como a gente viu hoje aqui. Uma vez que você faz isso, versículo 2: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. O que é a lei de Deus? É a Bíblia. E o salmista fala que é um prazer meditar na lei de Deus dia e noite. O que significa dia e noite? Todos os dias, constantemente, sem cessar, sem falhar, sem retroceder. A Bíblia vai ser a sua companheira nessa jornada. E você vai ler todos os dias. Daqui a pouco eu vou falar como. Você vai ler todos os dias. Você querendo ou não. Porque quem faz só o que tem vontade de fazer é menino. Menino é assim, faz o que quer, quando não quer não faz. Homem faz o que deve ser feito. Sejam homens de verdade. Sejam mulheres de verdade. Adultos.
Não sejam mais crianças que fazem, hoje eu quero, hoje eu não quero. Não tem essa. Hoje eu estou cansado. Problema seu. Tivesse lido de manhã quando tivesse acordado descansado. Mas eu acordo cedo, acordo mais cedo. Eu tenho um menino lá em São Paulo que acorda 3h30 da manhã para fazer o devocional dele. 3h30 da manhã. Para depois ele vai dormir 11 horas da noite. Ele não tem desculpa, ele acorda 3h30 da manhã. Se ele acorda 3h30 da manhã para fazer o devocional antes de sair de casa, você também pode. Por isso que ele é uma bênção para nós. Por isso que Deus age na vida dele. Porque ele paga o preço de estar aos pés do Senhor todos os dias. A Bíblia se tornou um prazer da alma dele. Essa aqui, Essa aqui eu não abro mão dela. A igreja que a gente congrega não usa essa versão, né? Eu fico tão triste. Porque ela é toda marcadinha, a minha Bíblia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sua Bíblia tem página grudada? Significa que você nunca passou lá, né? Se a página está grudada é porque você nunca leu aquele pedaço. Mas eu uso no celular, pois devia comprar uma Bíblia em papel. Porque quando você está na Bíblia no celular, chega a mensagem no WhatsApp e você já vai lá ler. Não é? Não pode chegar uma notificação bem na hora que você está lendo que você vai lá ver. Joga esse negócio longe na hora e pega a sua Bíblia para ficar só com ela aqui de papelzinho assim, toda anotadinha, coisa linda. Se tem uma coisa que eu tenho orgulho da minha Bíblia. Não é para ficar me exibindo, não. É porque quando eu olho esses textos marcados, eu falo como Deus é bom, como Ele está transformando a minha vida. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Esse é o resultado de começar a viver essa vida. Ser uma árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo. As folhas não murcham, tudo que faz prospera. A árvore come dos próprios frutos? Você já viu uma árvore pegando um galho assim, mastigando o próprio fruto? Quem come dos frutos? Quem está ao redor. Então, quando eu frutifico, as pessoas que estão ao meu redor estão se beneficiando disso. A minha esposa, a minha filha, os meus familiares, os meus amigos, os meus irmãos da igreja, eu começo a frutificar e as pessoas ao redor começam a se beneficiar disso. E aí você começa a viver uma vida com propósito. E eu te pergunto, ser essa árvore não é melhor do que ser um escravo do sexo? Ser essa árvore não é melhor que ser um escravo do orgasmo vazio do pecado? E aí você começa a entender um novo estilo de vida. Você começa a entender um novo estilo de vida. Tudo bem até aqui? Ok. O Vida Pura ele está firmado em cima de 3 pilares. Que nós julgamos que não há como vencer o pecado sexual sem esses 3 pilares. Você já entendeu que Deus te perdoa? Então você pode se arrepender dos seus pecados? Você viu que na genealogia de Jesus tem vários pecadores sexuais? E Ele quer tratar com você de forma pessoal? Você entendeu que é preciso abandonar o conselho dos ímpios, parar de ter um estilo de vida pecaminoso e parar de andar com gente que não presta? E você já entendeu que a sua Bíblia vai ser a sua maior aliada nesse processo? Então isso é uma introdução à sua transformação. Agora você vai para os 3 pilares do Vida Pura, que são 3 passos práticos. E o primeiro dele está no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 a 12. Eclesiastes 4, 9 a 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Primeiro princípio do Vida Pura: ninguém anda sozinho.
Ah, sozinho eu consigo vencer o pecado sexual. Ninguém consegue. Fazendo até calor já. Fazer propaganda do uniforme. Pode ser sua, hein? R$499. Não sei quanto dá em reais. Olha só, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque se um cair, o outro pode ajudá-lo a levantar-se. Ninguém sai dessa sozinho. Quando você cai no pecado, quem te levanta? Você tem que parar de ser orgulhoso e aceitar a ajuda de outras pessoas. É interessante que ele fala aqui, se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecidos sozinho? Por que ele diz isso? Porque o povo do Antigo Testamento é um povo de peregrinação. Eles estão sempre viajando a pé. E eles estão atravessando desertos. E como que é o deserto? De dia, muito calor. De noite, muito frio. Então eles dormiam grudados um no outro para manter-se aquecidos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem mantém a sua fé aquecida? Eu precisei de pessoas para manter a minha fé aquecida durante o processo. Porque quando eu caía, ele me levantava e reafirmava os passos que eu deveria dar, mantendo a minha fé aquecida. Então, não caminhar sozinho é um pilar, é um princípio inegociável para nós do Ministério da Cura. Tudo bem? Você vai pedir ajuda? Eu vou te mostrar um caminho de ajuda. Mas você precisa se convencer que sozinho não vai dar. Segundo pilar, Tiago 5,16. Anota aí. O primeiro foi Eclesiastes 4, do 9 ao 12. E o segundo, Tiago 5,16. Diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Nós confessamos os nossos pecados a Deus para sermos perdoados, mas confessamos os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Então eu preciso ter alguém para prestar conta dos meus pecados. Preciso falar com essa pessoa. Eu não caminho sozinho. E essa pessoa me ajuda a me erguer. Essa pessoa aquece a minha fé. E essa pessoa ouve a minha prestação de conta sincera de tudo que eu tenho feito. E isso é extremamente importante. Terceiro pilar. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O terceiro pilar é a renovação da mente, a metanoia. E o objetivo de viver uma renovação da mente não é parar com o pecado sexual. O meu objetivo é parar de me masturbar, o meu objetivo é parar de assistir pornografia, o meu objetivo é parar de ter o desejo homossexual. Não! O objetivo do processo de renovação da mente é esse aqui que o texto diz: para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o que acontece? Quando eu começo a viver a renovação da mente, parar com o pecado sexual é só um detalhe no meio do processo. Porque o topo desse processo é viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso tem que ficar claro na vida de vocês. Está funcionando esse microfone? Está baixo? Está baixo. Melhorou ou não? Melhorou? Melhorou. Então é isso que acontece. Tirem do foco
o pecado sexual. Quando uma pessoa chega na vida pura, eu falo: o que você quer, meu filho? Eu quero parar com a pornografia, parar com a masturbação. O seu foco está errado. O foco não é parar com o foco é Jesus Cristo. É andar com Jesus, é ter intimidade com Jesus, é ser parecido com Jesus. E consequentemente você vai andar longe do pecado sexual. Abandonar o pecado sexual é muito pequeno comparado ao que Deus faz na nossa vida, quando a gente vive esse processo de renovação da mente. O texto diz que você experimenta a boa, agradável e perfeita vontade dele. Parar com o pecado está aqui, mas viver os propósitos de Deus está aqui. Então você vai ser levado para um lugar que é muito maior do que você pode pensar ou imaginar. Olha eu aqui. Não foi simplesmente abandonar o pecado, mas foi começar a viver propósito. Ter uma esposa, ter uma filha, um ministério que realmente é relevante em ajudar outras pessoas. Tudo isso é para a glória de Deus, é o propósito dele se cumprindo na minha vida, que não iria existir se eu continuasse escravo do pecado. E Deus não simplesmente me livrou do pecado sexual, dessa escravidão. Ele me levou para a sua boa, agradável e perfeita vontade. Você está entendendo? Isso não é maior do que simplesmente parar com a masturbação, parar com o bate-papo, parar com o desejo, parar com tudo? É muito maior. E é isso que o Vida Pura ensina desde 2016. Prestem atenção, nós não temos um curso. Vida Pura não é um curso. Curso tem nota, curso tem avaliação, curso tem certificado. Vida Pura é um programa de renovação da mente, aonde nós levamos os nossos alunos e as nossas alunas a viver esse processo de restauração do caráter, de destruição da idolatria do coração e de renovação dos caminhos neurais. Nós desenvolvemos um conteúdo de estudo onde, ao mesmo tempo, a pessoa tem o caráter restaurado, a idolatria do coração quebrada e os caminhos neurais sendo substituídos na mente. Pornografia não criou novos caminhos neurais que a gente aprendeu hoje de manhã? Você vai viver a substituição. Porque os caminhos neurais eles não desaparecem simplesmente. Você tem que substituir o mau hábito pelo bom hábito. Eu tenho um estilo de vida alimentar ruim. Eu preciso fazer uma reeducação alimentar, certo? Você substitui um estilo de vida por outro. É a mesma coisa. Só que no caso da pornografia, o que aconteceu? Houve a hipofrontalidade. Lembra que o cérebro diminuiu? Não foi isso que aconteceu que a gente aprendeu de manhã? Agora o cérebro precisa expandir. Quando você quer que um músculo cresça, o que você faz? Você vai na academia, né? Você vai fazer musculação, não vai? E aí você chega lá, o personal fala assim para você: vamos treinar o bíceps. Aí você fala: beleza. Aí ele te passa vários exercícios diferentes, não é? Para treinar o bíceps. Então são vários exercícios diferentes que estimulam o mesmo músculo, não é? É isso que nós fazemos. O coração do programa do Vida Pura é o nosso material devocional. Nós temos um material de estudo devocional que dura 6 meses. Só que a diferença do nosso devocional para o devocional comum é que nós aplicamos o nosso conhecimento neurocientífico. Então nós aplicamos vários exercícios diferentes para estimular o seu cérebro de várias formas diferentes. E isso faz com que o seu cérebro seja obrigado a se readequar, a substituir os caminhos neurais e voltar a expandir, a se desenvolver. O exercício é bíblico, caráter e idolatria sendo restaurados. Mas o exercício é construído de uma forma que exige o cérebro. E aí a renovação da mente começa a acontecer. E esse conteúdo de estudo, esse específico dos devocionais, ele tem duração de 6 meses para pornografia e masturbação e duração de 8 meses para a reconstrução da masculinidade, ou seja, para aqueles que sofrem da homossexualidade. Então
Então quem está na pornografia e masturbação tem um material de estudo de 6 meses. Quem está na homossexualidade tem um material de 8 meses. Quem está nos dois tem tudo isso para estudar. E aí você vai fazer uma atividade por dia. Todos os dias, durante 6 meses. É uma por dia, todo dia. Ah, mas hoje dá para fazer 2. É uma por dia. Eu preciso mostrar para o meu cérebro que existe uma nova disciplina diária. E ele precisa ser trabalhado diariamente. Ah, o exercício é simples, né? De domingo eu não trabalho, eu faço todos no domingo e eu cumpri com a atividade. Não vai resolver nada. É um por dia, todos os dias. Porque o cérebro precisa daquele estímulo diário. É por isso que, para a glória de Deus, o nosso programa dá tanto resultado. Porque nós tratamos o caráter à luz das Escrituras Sagradas para destruir a idolatria do coração, ao mesmo tempo em que aplicamos exercícios que forçam o seu cérebro a viver a restauração. Deus foi misericordioso demais. Eu falo para a Flávia, Flávia, como que a gente tem isso nas mãos? O Brasil tem 215 milhões de habitantes e nós somos os únicos que temos esse conteúdo dessa forma. Para a glória de Deus. Irmãos, nós não somos melhores do que ninguém, mas Deus entregou um ouro nas nossas mãos. E a minha sugestão para os líderes da igreja é, já falei com o pastor aqui, né? Por isso que eu estou falando. Nós temos esse programa de forma online. E temos esse programa de forma presencial. Mas o que aconteceu no Japão? O Ailton foi o primeiro a conhecer o Vida Pura. Quando o Vida Pura completou 6 anos de idade, no dia 12 de agosto do ano passado, eu estava num estúdio e eu resolvi ir embora para casa. E eu guardei todas as coisas e fui embora. Ou melhor, queria ir, né? Estava saindo do estúdio. E quando me veio um pensamento aqui, foi o Espírito Santo. Volta lá e grava um vídeo para o YouTube. Eu falei, não. Já fiz um post para o Instagram comemorando 6 anos do Vida Pura. Para que eu vou gravar um vídeo para o YouTube? Volta e grava um vídeo para o YouTube. Eu falei, Senhor, nós temos 55 mil, acho, inscritos no nosso canal do YouTube. Como o nosso assunto é espinhoso, cada vídeo tem 200, 300 visualizações. Eu já cansei de gravar vídeo para ninguém ver. Como se 200, 300 pessoas não fossem ninguém, né? A gente é muito... Ah, meu Deus, que misericórdia. E aí eu falei, eu vou embora, não vou voltar. E eu não consegui ir embora, eu voltei. Eu arrumei o notebook, arrumei a iluminação, liguei tudo que tinha que ligar, liguei a câmera e falei, o que eu vou falar nesse vídeo? Aí eu liguei lá, contei meia dúzia do meu testemunho assim, 5 minutos do meu testemunho, e falei, olha, se você ficou até o fim desse vídeo, manda uma mensagem aqui para o nosso WhatsApp, que eu vou te dar um desconto. O aniversário é nosso, mas o presente é seu, você vai ter um desconto no programa de renovação da mente. E larguei lá. Passaram-se 2 semanas, chegou a mensagem no WhatsApp. Eu assisti o vídeo até o fim e quero meu desconto. Foi o primeiro, 2 semanas, eu falei, esses miseráveis não têm coragem de assistir até o fim um vídeo de 5 minutos. Porque eles não ouviram o recado, porque não viram. E aí chegou depois de 2 semanas essa mensagem. Aí eu falei, amém, irmão. Tem um WhatsApp, né, do Vida Pura, que eu tenho acesso, a Flávia responde, o Wesley responde no WhatsApp. Mas estava na minha mão nessa hora. É que eu tenho acesso a tudo, né? Fico de olho no que os funcionários estão fazendo, né? Tem que ficar de olho na tropa. Eles são meio birutas às vezes. Tudo pecador sexual, né? A gente sabe o que é. Vai me dar uns 5 minutos. Aí eu fui lá, chegou a mensagem, eu olhei assim, eu falei, meu irmão, glória a Deus, né? Eu vou te mandar o link com desconto aqui, vou te mandar sem o desconto, para você só ver o conteúdo, né? Saber tudo mais. Aí eu vi um número estranho, né? Um número, eu falei, nossa, que número estranho. Eu falei, há quanto tempo você conhece o Vida Pura? Ele falou, conheci ontem, acabei de ver o vídeo. E aí estou mandando mensagem. E aí eu falei, você está falando de onde? Ele, do Japão. Eu falei, nossa, do Japão, a nossa mensagem chegou no Japão. Ele falou, pelo jeito sim, né?
Mas é que ele é educado, né? Ele fala, se eu estou falando de você, né? Você é burro. Aí, eu falei, nossa, que bacana, do Japão, ele é. Beleza, tá aí, ó. Faz a sua inscrição e você ganhou uma sessão de aconselhamento individual. Vou te atender pelo Google Meet. Eu não, né? O pastor Felipe vai te atender pelo Google Meet. E aí ele fez a inscrição dele e eu marquei com ele. E aí eu conheci o Ailton. E o Ailton me contou a história dele. E aí eu falei, olha, beleza, né? Vamos caminhar, tal. O programa funciona dessa forma. Tudo bem? Tudo bem. Ó, como você é do Japão, daqui 3 semanas ou 4, vamos esperar um mês, eu vou marcar outra sessão com você individual. Tudo bem? Tudo bem. Aí ela veio o Ailton um mês depois. Pastor Felipe, fiz uma coisa. Eu falei o quê? Contei meu testemunho na igreja. Falei, meu Deus! O que você fez? Não, fui de púlpito domingo à noite. Não sei se é à noite o culto lá, sei lá. Fui de púlpito no domingo e contei meu testemunho. Eu falei, Jesus, eu falei para você fazer isso. O que aconteceu? Ele falou, pastor, depois que eu contei meu testemunho, alguns homens vieram me procurar pedindo ajuda. Eu falei, agora você mexeu no vespeiro, o que a gente faz? Eu falei, olha, Everton, faz o seguinte. Vamos pensar um pouco. Naqueles dias chegaram 5 inscrições do Japão. Aí eu falei, Ailton, você está divulgando o programa para os outros? Falou, estou divulgando. Eu falei, glória a Deus, né? Aí ele falou, mas o pessoal da igreja continua me procurando. Eu falei, então a gente vai fazer o seguinte. Quando a gente começou em 2010, a gente estava igual você. Pega esses homens e faz o devocional junto com eles. Uma vez por semana vocês se unem. Faz o exercício todos os dias e marca um dia da semana para todo mundo se reunir, debater o que foi estudado no devocional e confessar pecado. Beleza? Beleza. Pode ser assim? Pode, vou tentar. Aí, passaram 2 semanas, o Ailton me mandou uma foto, eu acho que com 6 ou 7 homens da igreja lá de Yokkaichi. Falou, esse aqui é o grupo do Japão. Eu falei, caramba, tudo isso? Porque muita gente. Ele falou, bacana, né? E aí o grupo chegou a 12 pessoas. Aí ele falou, pastor, estou com 12 homens. Eu falei, dá uma segurada, tem muita gente, vai te matar. Você vai ficar sobrecarregado. Mas tem mais gente querendo participar. Eu falei, não, mas não dá. Ele falou, eu estou com um problema, tem homens mais velhos e homens mais novos. Tanto que tem pai e filho participando. Eu falei, como nunca antes na história. Eu falei, então, o que você sugere? Ele falou, olha, pensei em dividir os mais novos dos mais velhos. Aí o pai e o filho também divide e fica tudo certo, né? Eles vão ter mais liberdade para falar. Eu falei, mas aí são 2 reuniões. É mais trabalho. Mas eu vou tentar. E ele começou a fazer. E a coisa começou a acontecer no lugar. E nisso chamou a atenção da pastora Márcia e do pastor Fábio. O que está acontecendo com a Ailton e com esses homens da igreja? Foi aí que a gente conversou e apareceu a oportunidade de vir para cá. Há 2 semanas atrás o Ailton falou assim, pastor, um diácono da nossa igreja testemunhou lá no culto de domingo. Eu falei, o quê? Um diácono teve coragem de ir lá na frente testemunhar? Testemunhou aquilo que Deus tem feito na vida dele dentro do programa. Eu falei, meu Deus do céu, o que Deus está fazendo nesse lugar? Então a expectativa é que muitas pessoas se manifestem pedindo ajuda. Só que se a gente queimar a largada, a gente vai destruir o trabalho antes de começar. Então, nós fizemos uma reunião no Brasil e a nossa sugestão é, nós temos o grupo online. E nós temos reunião pelo Zoom toda segunda-feira, 9 horas da noite. O problema é que segunda-feira, 9 horas da noite no Brasil, é terça-feira, 9 horas da manhã no Japão, né? E o pessoal está trabalhando. De vez em quando o Ailton consegue participar e ele sempre fala, né? Aí ele mostra que está tudo claro aqui, mó sol, né? E a gente lá à noite. E a galera foi se encorajando, né? Os brasileiros, porque caramba, a mensagem chegou do outro lado do mundo. E foi dando gás, né? E aí nós sentamos lá no Brasil e a nossa sugestão é, antes de ser estabelecido um trabalho presencial no Japão,
nós sugerimos que vocês façam parte desse trabalho online. E nós vamos criar uma reunião exclusiva para o Japão, de acordo com o fuso horário de vocês. Então a reunião vai ser à noite no Japão e vai ser de manhã no Brasil. E nós estaremos lá na reunião de aconselhamento. Vocês vão viver o programa online, com as videoaulas, com o material escrito e participando das reuniões de aconselhamento. Reuniões essas que ficam gravadas, então se você não puder assistir ao vivo, você pode assistir gravado depois. É fantástico porque o problema do outro é o seu problema também. Quando o outro está sendo aconselhado, aquele aconselhamento serve para você também. Porque 90% de tudo é igual. Os 10% diferente é a particularidade do que você tomou na sua vida. Eu gosto mais de pé. Tem homem que tem fetiche por pé. Eu gosto mais de criança. Eu gosto mais de fezes. Não sei qual é o seu fetiche, a sua parafilia. Mas ali, isso é só um detalhe, que é o que eu falei. Essa parafilia fica aqui, piscando, mas a gente está tirando da base, está trabalhando aqui, ó. Daqui a pouco vai cair tudo. Então não adianta estabelecer um trabalho presencial se os líderes não estão prontos para enfrentar essa demanda. Então, líder da igreja, você tinha que ser obrigado a participar disso, se você de fato quer ajudar outras pessoas. Ainda que você não veja ao vivo, você precisa conhecer o material para aplicar na vida de outros, que é o que o Ailton está fazendo lá na igreja. Ele estuda online conosco e aplica no presencial, mas ele já fez uma caminhada que a gente teve que brecar, senão a gente sufoca ele. E vai acontecer isso se tiver uma demanda muito grande. Aí o Ailton começou a falar, as mulheres estão me procurando, as mulheres estão me procurando. Eu falei, não, homem aconselha homem, mulher aconselha mulher. Então na reunião pelo Zoom, homens ficam numa sala e mulheres ficam em outra. Então, no caso aqui, por causa do horário, né, que é a equipe do Vida Pura não é toda a tempo integral, eu vou cuidar da reunião dos homens e a Mônica vai cuidar da reunião das mulheres. A Mônica é a nossa conselheira de mulheres lá no Brasil. Então vai ser dividido, para que vocês comecem a se desenvolver. E aí os líderes que participarem, forem ganhando corpo, forem ganhando experiência, aí a gente vai conseguir estabelecer os trabalhos presenciais nas igrejas do Japão, que é para nós o ideal. Tudo bem até aqui? Então assim, eu estou vivendo um problema, me dá um conselho. Venha caminhar conosco no programa de renovação da mente. É de graça? Claro que não. Por quê? Em primeiro lugar, eu fiquei 3 anos e meio entregando material de graça. Os alunos fizeram? Claro que não, não valorizam que é de graça. Pelo contrário, o brasileiro espertão estava vendendo o nosso conteúdo na internet. Nem a gente vendia, eles vendiam. Segundo lugar, não só pelo valorizar, mas o pecador sexual, esse precisa pagar. Porque ele é tão egoísta, que ele gasta dinheiro com qualquer coisa, inclusive para sustentar o pecado dele. Então ele vai investir na restauração. Porque quanto custa o seu cérebro? Quanto custa o seu casamento? Quanto custa o futuro dos seus filhos? Tem preço? Não tem preço. Então o que você investe é muito pouco. Em terceiro lugar, você não está investindo para eu comprar uma casa melhor, um carro mais da hora. Você está investindo para nossas obras missionárias. Nós temos um casal de missionários hoje no Quirguistão. Temos um pastor que a gente ajuda todo mês em Juazeiro do Norte, sertão do Ceará. Temos outros projetos missionários que a gente manda oferta. E temos uma equipe para manter. Ou seja, se você investe financeiramente, você estica o meu braço para alcançar outras pessoas. A gente tem um projeto para implantar o Vida Pura na Angola. Mas a gente não consegue ir para Angola porque a igreja da Angola não consegue investir, porque eles não têm dinheiro mesmo. Só que se a igreja do Japão investir, a igreja da Angola pode ser abençoada. Então investir
é um privilégio. Eu não vim aqui para ganhar dinheiro de vocês. Eu vim aqui para dar o privilégio de vocês ofertarem e participarem desse programa e ter a vida de vocês restaurada. Eu não estou ganhando nem a mais, nem a menos, e também não estou perdendo nem a mais, nem a menos. É vocês com vocês mesmos. Ok? Então, se você quiser fazer parte disso, tem até desconto. Não devia, porque japonês não merece. O programa custa R$ 1.500. R$ 1.497, uma assinatura anual. Para o Japão vai ser R$ 997 por ano. Vai dar uns sei lá quantos mil ienes aí. Que dá para dividir em 12 vezes. 12 vezes. Eu não sei quanto dá isso em inglês. Quanto? Quanto? 10? Dá mais, hein? 25. R$ 997. R$ 1.000 é 10 mil ienes só? 30? 25? Se você falar que é 10 mil ienes, eu vou dobrar o preço agora. R$ 25.000? 26 mil? Dividido por 12. Isso é muito ou pouco? Micharia? Vamos aumentar a mão. Ah, não, agora você me deu um argumento pesado lá em Ocaixa, hein? Mais barato que a mensalidade do Netflix? Gente, é só um valor mesmo, para vocês ajudarem nas missões Vida Pura. De coração mesmo, gente. É com muito temor e tremor. E a gente vai organizar uma reunião para o Japão. Então eu preciso de algo que vocês têm muito bem, que é a organização. Eu preciso que aqueles que querem participar, primeiro vai ter que me mandar uma mensagem para eu poder te mandar esse link de inscrição. E você efetuando a sua inscrição, eu vou salvar o seu contato para a gente estabelecer um dia para as reuniões online. Vai ser à noite. Ah, mas tem semana que eu estou trabalhando à noite, não tem problema, aí depois você assiste gravado. Outra semana que você está de dia, você participa ao vivo. É que no Japão também não dá para ser um mundo perfeito, né? Vocês têm essa variação de horário de turno de trabalho, né? Então é um pouco diferente, tá? Então assim, o brasileiro, ele ganha em média um salário de R$ 3.000 e investe R$ 1.500 por ano no nosso programa. Aí você faz a conta quanto você ganha em média aqui para investir 26 mil ienes no ano. E os brasileiros pagam dando risada, porque eles sabem o que está acontecendo na vida deles. Não é dinheiro, é restauração e são missões sendo investidas. Então, pega seu celular aí, faz um exercício comigo. Todo mundo tem celular, porque eu perguntei isso aqui ontem. É mais fácil o Instagram ou o WhatsApp? Quem quiser vir pelo Instagram, é Ministério Vida Pura. Quem quiser vir pelo WhatsApp, vocês vão anotar o número do WhatsApp. É o mais 55, né? Porque é Brasil. É assim? Ah, vocês estão acostumados, né? Os parentes de vocês estão tudo lá. Não é assim? Então, mais 55, 11, 9, 8150, 0951. 11, 9, 8150, 0951.
vai mandar uma mensagem dizendo que quer participar do programa. Você vai receber o link de inscrição e ao efetuar a sua inscrição você vai ter que deixar os seus dados lá, nós vamos retornar um contato e vamos organizar a reunião do Zoom do Japão. Provavelmente, sei lá que dia. É difícil, né? A democracia não dá certo nessas coisas. Que dia da semana é melhor, quer ver? Sexta? Segunda é um dia bom? A gente vai sentar com os líderes depois e vai, porque é aqui Toyohashi, Yokashi, a gente vai, é assim, tô falando errado, né? Kite. Yokaite. Saiu certo? Mal, né? Eu falo pro Ailton, ele fica repetindo. Eu falo, você tá repetindo que eu tô falando errado. A gente vai ver o melhor dia. Segunda noite seria um ótimo dia, que seria a terça de manhã no Brasil. Ela tá com o maior sorrisão aqui. É Deus confirmando o que eu tô falando. Oi? Não. Ah, não, então coloquei o nome. Estão colocando qual número ali? Meu celular pessoal? Apaga, pelo amor de Deus. Eu vou de novo. 11, mais 55 lá, 11, 98150, 98150, 0951. 11, 98150, 0951. Dá para jogar aí no telão? Tem alguém me ligando aqui, ó. Não posso atender agora. É alguém que está salvando o número, né? Eu não conheço você. Não vou mostrar para o pastor Akira quem está mandando mensagem. Você vai receber uma mensagem automática aí. Fique em paz, não precisa fazer nada, tá? É porque é automático. Depois eu vou entrar para ver todas as mensagens que chegaram aqui e vou responder. Não precisa você falar mais nada. Se você falar oi e receber uma mensagem de volta, é porque deu certo. Beleza? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, 5 chegaram. 6. Enquanto não der 50 aqui, eu não paro de olhar. Brincadeira, gente. Mas aí deu para anotar o número? É esse aí, 81500951. Eu também não sei o número. Estão me ligando de novo. Tá todo mundo me ligando agora. Que bênção. Se uma alma for alcançada, valeu todo o esforço. Para a glória de Deus, que é maravilhoso. 9. Deixa eu ver se foi 81500951. É isso aí. Você vai mandar uma mensagem, vou te mandar o link, você vai fazer a inscrição. Como é que você vai fazer a inscrição? A gente usa a plataforma da Hotmart. E aí automaticamente ele vai abrir a página. Primeiro vai ter uma página ali explicando como funciona. E lá embaixo você vai... Não vai ter nada disso, porque já é o link do desconto. Esquece tudo que eu falei. Você vai ter acesso a todo o programa do Ministério Vida Pura. São 15 e-books, 300, no caso de vocês, vai estar lá também, 345 videoaulas e a reunião por semana, beleza? É o material completo. Tem um módulo de introdução que ensina o passo a passo como você deve utilizar o material. E nas reuniões de aconselhamento, vocês também serão instruídos. Ok? Normalmente, a reunião do Brasil sempre tem 60 homens e mais ou menos 30 mulheres. E tem sido uma bênção. Algo assim inacreditável. Esse trabalho nasceu na pandemia, porque obrigou a gente a se isolar. E aí nunca deu tão certo algo do Vida Pura assim. A gente conseguiu estruturar um padrão que alcançou muita gente.
Então 60 homens e 30 mulheres é a média de participação dos brasileiros hoje. Aliás, brasileiros não, porque tem gente de outros países. É brasileiro também, espalhado pelo mundo, né? Graças a Deus. Tem até gente do Japão. Mas agora vai ter uma reunião só do Japão. Então eu e a Mônica estaremos lá para dividir as salas, homens e mulheres, para viver o aconselhamento. Então vocês vão ter acesso a tudo isso dentro da Hotmart. Quando você clicar no link para fazer a sua inscrição, vai estar assim, a página da Hotmart. Vai estar no canto superior direito a bandeira do Brasil. Vocês estão no Brasil? Ah, vocês estão aonde? Estamos no Japão. O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar na bandeira do Brasil e vai procurar a bandeira do Japão, certo? Quando vocês acharem a bandeira do Japão, você clica na bandeira do Japão e automaticamente a página vai ficar toda escrita em japonês e vai aparecer em ienes. E aí você faz a sua inscrição. Olha isso, hein? 25.354. A cotação está a favor de vocês e está jogando contra nós. Que pena. Brincadeira. Beleza? Você vai fazer a sua inscrição e aí fica em paz. Que a gente vai pegar todo mundo que fizer a inscrição. Vai mandar e-mail, vai mandar WhatsApp e vai falar. A reunião vai ser toda segunda-feira, 9 horas da noite. Toda terça-feira, 9 horas da noite. A gente vai ver o melhor dia para fazer a reunião. Combinado? Vocês têm alguma dúvida? Vocês vão caminhar com a gente? Presta atenção. O plano é estabelecer esse trabalho presencial no Japão. Essa primeira fase precisa ser online para que líderes sejam preparados. E a partir daí a gente começa a alcançar outras vidas. Isso pode revolucionar uma nação. Olha o tamanho disso. Para a glória de Deus. Casamento restaurado, vida restaurada, família restaurada, ministério restaurado. A luz brilhando sobre as trevas. Amém? Você vai ser um soldado nesse exército. Eu vim aqui recrutar soldados. Deus deu um sonho para nós no Brasil. Nós queremos ter 1000 pessoas trabalhando na linha de frente do Ministério Vida Pura. 1000 pessoas que sejam capazes simplesmente de sentar com outra pessoa e fazer o devocional Vida Pura junto. Viver o programa de renovação da mente junto. Isso não é difícil. Se nós chegarmos nessas 1000 que sejam capazes de alcançar mais um, mais 2, mais 3, um pequeno grupo, para estudar o material junto, viver o processo, o programa junto, a nossa missão será cumprida, porque isso aí vai tomar corpo e se espalhar de uma forma que a gente não pode imaginar. A gente só quer 1000. Só 1000. Foi a visão que Deus deu para a gente no Brasil. E nós estamos trabalhando incansavelmente por esses 1000. E a gente sabe que 80% deles serão pessoas que sofreram com o pecado e tiveram a vida restaurada. São esposas que perdoaram seus maridos e hoje estão vivendo como um novo homem, o mesmo, mas como se fosse um novo, porque se permitiram ter o casamento restaurado. Amém? Louvado seja Deus. Eu aplico esses passos de introdução que eu falei agora à tarde e entro de fato em Romanos 12:2, que é o programa. E dentro do programa você vai estudar durante 6 meses 24 temas diferentes. Cada semana tem um tema. Cada tema tem um estudo por dia, 7 estudos daquele tema na semana. E aí uma semana é um tema, na segunda semana é outro tema, na terceira semana outro tema. 24 temas diferentes para tratar o caráter, destruir a idolatria e renovar os caminhos morais. O resto do conteúdo é um material de apoio que vai te fortalecer para viver tudo isso. Significa que 6 meses é a fórmula mágica? Você vai ter que repetir de novo por mais 6 meses. Alguns pela terceira vez. Mas sempre, se você for disciplinado e
e seguir o passo a passo, você vai colher resultados. Logo no primeiro mês, no segundo mês, porque a palavra de Deus não volta vazia. É isso que nós temos visto na vida das pessoas. E a maior bênção para nós é ver uma vida restaurada. 2022, nasceram quantos bebês lá? Não, uns 2, 3, né, dos nossos alunos. Aluno nosso que chegou no Vida Pura com desejo homossexual. Casado, teve filho o ano passado. Que alegria. Realizado. Ele abandonou o desejo homossexual? Está debaixo do domínio próprio no coração dele. Mas ele tem desejo pela esposa. Ele está constituindo uma família. Nasceu uma bebezinha, coisa mais linda. Que alegria, que alegria. A gente está sendo muito abençoado. Eu já fiz casamento de aluno do Vida Pura. De chegar destruído e depois casar e me convidar. Eu falei, eu vou fazer seu casamento? Seu pastor que devia fazer seu casamento. Ele falou, não. Você fez parte da nossa história. Deus é bom. E Ele quer restaurar e está fazendo para a glória dEle. Amém? O que a gente vai fazer agora? Presta atenção. A gente vai orar. E vai ter meia hora de intervalo agora. E aí a gente vai voltar para eu responder as perguntas. Ainda dá tempo de você fazer a sua pergunta. Escreve no papel, coloca na caixinha. Eu vi que a caixinha já começou a encher. E aí eu vou responder as perguntas. Não precisa ter medo, não precisa ter vergonha. Pode escrever em japonês. O nosso irmão vai traduzir. Eu não tenho esse dom de interpretar línguas estranhas. Mas o irmão aí tem. E aí ele vai traduzir. Você pode ficar à vontade. Vai ser mó barato. Se vier uma pergunta em japonês, eu vou mandar foto para a equipe do Vida Pura, tá? Fala aí, galera, responde essa aqui. Brincadeira. Pode mandar a sua pergunta e a gente vai interagir mais e aí vai ser mais dinâmico nessa segunda parte. Combinado? Meia hora? Agora, ó, 3h47, a gente volta 4h15. Beleza? Pode ser? Então tá, se você tiver a sua pergunta, escreve aí, põe lá na caixinha. E vamos orar então para encerrar esse momento. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Obrigado pelos teus filhos que estão aqui vivendo esse trabalho, porque eles se dispuseram a vir buscar